Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde foi feito cara a cara entre Palmeiras e Corinthians para a decisão deste domingo. E aí, todos os jogadores do Palmeiras serão os escolhidos? Na minha opinião, acho que sim, hein? E vocês? Se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e vamos pro vídeo. Escalações para o jogo de domingo. Topam? Eu gosto. Vambora? Jogador por jogador? Vamos, acho que... Topam. Se eu falar não, ele vai desistir. Vai colocar do mesmo jeito. Vai fazer. Vamos lá. Sujeito, Vamos cara ver. de Será pau. que no mano a mano o Palmeiras está tão melhor do que o Corinthians, como eu disse no projeto esportivo claramente está? Vamos ver a qualidade individual das prováveis escalações para domingo. Começando pelo gol. Vamos para o que é melhor aqui. Mas antes temos a nossa vinheta do que é melhor. E a gente vai, a partir de agora, rodar e entrar no famoso quadro aqui do Seleção. Começando pelo gol. O Everton... O Ramon? Dois baitas goleiros. Baita goleiros mesmo, assim, de um bom nível, alto nível, né? Mas pela experiência, pela segurança que passa, eu vou de o Everton. Não que o Hugo não passe segurança, né? Pelo tempo de segurança que passa o Everton à frente da equipe do Palmeiras, eu vou de o Everton. O Everton, um voto. Losetti? 2 votos. Ana Thaís? 3 votos. A gente tá falando de um goleiro já há muitos anos É isso. estabelecido no futebol brasileiro como um dos principais. Lateral direita. Palmeiras tem o Marcos Rocha, Corinthians tem o Mateuzinho. Você vai de Marcos Rocha ou Mateuzinho? Rocha. Losetti? Marcos Rocha, embora não esteja no seu auge, mas aí também a folha de serviços prestados faz uma diferença considerável. Ramon? Cara, eu gosto muito de lateral regular. Um lateral que é sempre linear. O Marcos Rocha, ele é muito estável nas suas atuações, a experiência, tudo que já viveu dentro do futebol. O Mateuzinho está começando, né? Tem potencial. Começando não, já é um jogador já formado, não é um garoto mais. Mas o Marcos Rocha também por aquilo que ele carrega no braço esquerdo ali, que tá ali. 2-0 Palmeiras. Vou agora para o setor que eu, pelo menos, considero o mais sensível do Corinthians hoje, Não precisa contratar zagueiro não, Corinthians. Tá bom como tá. que é a zaga. Bacana. Os zagueiros titulares que o Corinthians usou nesse meio de semana foram Félix Torres e Gustavo Henrique. Mas qual é a zaga titular do Ramon? Não dá para saber. Mas o Félix Torres hoje é o melhor zagueiro do Corinthians. O que diz muito sobre os zagueiros do Corinthians. Ah, que tá jogando no momento, você diz. Então, eu eu gosto muito do estão André jogando. Ramalho. Muito. Só que ele não tá numa fase legal. Você gosta muito? Eu gosto do André Ramalho. Eu achava o garoto Tchoca o melhor jogador, A melhor mais dupla é Tchoca e promissor. Félix Torres. Aí o Tchoca falhou em Guayaquil e saiu até do banco do Corinthians. Nem relacionado, mas foi. Cometeu aquele pênalti bobo. Eu não entendi, confesso. Ele explicou, o Ramon, que é a hierarquia, que ele tem outros, que o Tchoca volta. Essa hierarquia, ele não tinha que nem começar Então, ele jogando sai contra de o Barcelona. titular Essa hierarquia. contra o Barcelona para nem no banco. Isso aí, pra mim, é uma ficar. péssima gestão. Ai, meu Deus. Então, péssima gestão de grupo não em relação a entendi, não entendi. Eu acho o Félix Torres um zagueiro que em nenhum momento conseguiu ser confiável com a camisa corintiana, mas é o que o Corinthians tem para escalar. Félix Torres ou Mikael, Ana Thaís Matos? Você que adora essa posição de zaga. Loucura, gente. Não, o Mikael começou muito bem, né? Eu acho que foi uma grata surpresa, como disse o Ramon. Quando eu falo que o Félix Torres é o melhor zagueiro do Corinthians, eu quero dizer que ele é o melhor para o Corinthians. É que no momento é o que ele está jogando melhor. Mas eu vou de Mikael. Até porque o melhor zagueiro do Corinthians parece que é o que não tá jogando, que é o que não falha, né? O que não tá jogando não falha. É aquele que o Corinthians vai contratar. É o que não Isso. chegou ainda. Mikael, Essa é uma análise injusta da minha parte, porque eu vi muito pouco do Mikael. Por isso eu vou votar no Félix Torres, zagueiro de Copa do Mundo. Acho que ele pode evoluir se num time bem treinado, organizado, com um sistema defensivo que comece pelos atacantes até estourar nos zagueiros. Eu acho que ele pode ser um zagueiro mais firme, pode evoluir com a bola no pé também, mas eu já vi mais do Félix. Então eu fico com ele porque, apesar do ótimo jogo do Mikael contra o São Paulo, ainda é muito pouco para eu poder avaliar. também vi muito mais do Félix, o que me levaria a votar no Mikael. Ramon?
Você tá condicionando meu voto, Gisele. Não. Assim, eu também vi mais do Félix, o que me leva a votar no Mikael. Não, mas o apresentador não vai opinar, não. Só quando a gente quer o desempate. A amostragem do Mikael é muito curta, apesar de eu ter gostado muito desse início dele do Palmeiras, do seu jogo sério, né? Gosto do zagueiro canhoto também, que vai dentro. Eu gosto do zagueiro que é do embate, que gosta desse contato físico, mas eu vou seguir o mesmo ninho de pensamento do Losetti, eu vou no Félix Torres por isso. O zagueiro de Copa do Mundo, eu já vi muito mais ele que o Mikael. Tá bom? Na quarta zaga, esses vocês viram bastante já. Murilo ou Gustavo Henrique, Losetti? Murilo. Nossa, 2 vezes Murilo. 3 vezes Murilo. Murilo, consenso? Murilo. Na lateral esquerda, ele jogou 2 vezes pelo Corinthians. Eu gostei dos 2 jogos que ele fez, o argentino Angileri, pedido do Ramon, mas eu também só vi ele jogar essas 2 vezes. Piquerez ou Angileri é a sua posição, Ramon? Piquerez. Mesmo se eu tivesse visto o Angileri em 1 ano, eu ia de Piquerez. Também. O Piquerez é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, na minha visão. Ele consegue equilibrar o Palmeiras tanto atrás como na frente, marcando e atacando, defendendo e atacando. É versátil, ele quando ataca pode atacar o corredor, pode atacar por dentro, quando ele defende ele pode defender como terceiro zagueiro, pode defender como lateral. Uma bola aérea defensiva muito boa também. Bate de fora da área. É difícil achar um lateral. Hoje o Brasil, é engraçado, né? 1 ano antes, 1 ano atrás, talvez a gente dissesse que o Brasil tem pouquíssimos. Hoje a gente vive uma realidade diferente, né? A gente tem jogando no Campeonato Brasileiro Piquerez, Alex Telles, Alexandro, Guilherme Arana, Wendel, todos jogadores de seleção. E o Piquerez ainda assim consegue estar numa primeira prateleira. Não sozinho, mas está na primeira. Tem mais lateral bom nessa lista aí, cara. Tem. Eu falei alguns só. O melhor lateral do ano passado foi o Bernabei, no Inter. Né? Assim, o Bernabei é um jogador de carreira menor do que esses todos que eu citei. Arana. Só o Flamengo tem Arana, Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas. Isso. 3 jogadores que já defenderam suas seleções. Exato. Os 3 podem ser titulares. Perfeito. Em qualquer circunstância, qualquer modelo de jogo. Perfeito. Vamos para o meio campo. Deu Piquerez por unanimidade. Assim, os 2 jogos que o Angileri fez, eu achei bons. Bons mesmo. Melhorou o nível do Corinthians. Da posição. Haver agora uma partida de decisão contra o Palmeiras, na casa do rival, gramado sintético. Vamos para o meio campo. O Martínez, que ganhou a posição, né? Dá para afirmar isso, né? Parece ter ganhado. É que com o Abel, cara, ganhar a posição é até o próximo jogo, né? Eu admiro muito isso do Abel, Eu também. Joga quem tá melhor. A gente estava até debatendo aqui se fosse o Abel, o treinador do Corinthians, se o Memphis teria terminado o jogo quarta-feira. Ele não sai, né? Não sai. Impressionante, gente. Eu até entendo um treinador, eu entendo as 2 coisas. Tirar ou falar, cara, eu não vou tirar. Você é o camisa 10 da Holanda, você ganha o que você ganha aí, essa fortuna. Ele tava errando tudo. Você vai ficar até o fim, porque você é o cara que tem que jogar isso aqui. Eu não vou pôr um moleque no seu lugar, não, você vai ficar. Eu até entendo esse raciocínio. Por outro lado, ele não está contribuindo em nada. Nossa, errando em tudo. campo, né? Mas o papo é Martínez ou Ranieri. Você vai de Martínez ou Ranieri? Martínez tomou a posição, né? Assumiu por enquanto a posição, jogador de intensidade. Eu tenho muito respeito pelo Ranieri, tá? Porque o Ranieri, no momento de maior dificuldade do Corinthians, ele chamou a responsabilidade e transformou o meio-campo, assim, com muita capacidade. Ele é muito resiliente. Mas se eu tivesse que escolher ali para o meu time hoje, eu escolheria o Martínez. Sabe que isso é difícil. Eu acho que o Martínez é melhor jogador. Mas o Ranieri já fez mais pelo Corinthians do que o Martínez pelo Palmeiras. Com certeza. E a última passagem do Martínez antes de vir para o Palmeiras foi uma passagem... eu gostaria de ter acompanhado mais e visto mais jogos dele. Então, dentro do contexto, eu vou de Ranieri. Mesmo achando que o Martínez tem mais recurso para o longo prazo. Confesso que para mim o Martínez ia chegar para ser uma alternativa, para ser banco desse time. Acho que o Aníbal até iria conseguir manter a sua titularidade por mais tempo, eu acredito que até durante a temporada. Mas eu vou de Ranieri, muito por essa questão da resiliência do jogador, que pode te entregar muito taticamente. É um jogador que a gente fala na bola não pipoca, na minha opinião, e por isso eu vou de Ranieri. E eu não teria tirado no primeiro tempo contra o Barcelona também. Não teria feito aquela substituição. Romero no lugar do Ranieri. Não teria mexido. Para mim, a melhor forma de você conseguir gols é você insistir naquilo que é o seu hábito, o habitual. A não ser que você tenha uma carta na manga extraordinária, que não era o caso.
Depois o Ramon tirou o Martínez, que esse vinha jogando muito bem no meu entendimento, o venezuelano. Ele tá jogando nesse ano aquilo que ele não fez no ano passado. Ano passado ele só batia, só corria. Martínez e o Carrilho são os melhores jogadores do Corinthians no ano. Concordo com você. Esse ano o Martínez tá muito bem. Aqui é um jogador de seleção venezuelana e um jogador de seleção colombiana. Você vai de Richard Rios ou de Martínez, Ramon? Falei dele no início do programa, né? Então eu vou de Richard Rios. Concordo que essa transformação para mim. Ano passado o Martínez, não lembro o jogo que foi, ele foi arrancar com a bola, ele tropeçou na bola e caiu. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, foi contra o... Criciúma? Em alguns jogos ele tropeçava e caía. O que mostra que a gente às vezes tem que dar um tempinho para quem vem de fora se adaptar, né? Essa não é uma corneta não, é só um comentário sobre... Você fala do Ranieri, eu acho que o time começou a desabar quarta-feira quando saiu o Martínez, no segundo tempo. Ali perdeu completamente o meio campo quando ele tira o Martínez. Mas eu vou de Richard Rios. Inclusive o Martínez causa a expulsão do jogador do Barcelona. Nossa, uma substituição do Ramon que piora o time? Chocada. Ana tá ácida hoje, né? Hoje. É semana de aniversário dela, vai lá, Ramon. 40 anos deixa a gente mais corajoso. Richard Rios, por tudo que entrega tecnicamente. Luzete? Também, apesar de concordar e achar que são justos os elogios ao Martínez, merecidos, mas no embate, Rios. Ana? Eu sou muito fã do Richard Rios, ele não joga 80%, né? Ele tá sempre no máximo. O máximo dele é um jogo muito intenso, ele circula muito a bola. Martínez e Carrilho, para mim, são os melhores jogadores do Corinthians no ano, mas eu vou de Richard Rios. No ano passado, o Rodrigo Garro foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro, junto com o Alan Patrick. Mas esse ano tá com muitos problemas e a comparação agora é com o Veiga, que ao contrário do Garro não no Campeonato Brasileiro e volta muito bem da temporada. São dois grandes jogadores, né? O Veiga faz uma temporada de 10 jogos já como titular, dos 15 que o Palmeiras fez, e tô vendo ele ter uma consistência muito forte, que aliás marca a trajetória do Rafael Veiga. Você vai de Veiga ou vai de Garro nesse momento, Ana Thaís Matos? É difícil. O momento do Garro não é bom, mas o melhor momento do Garro me brilham muito os olhos. O meia, um grande meia, né? Gosto muito do Rafael Veiga, campeoníssimo, né? Todo ano tá aí disputando o título, sendo fundamental para o Palmeiras. Mas para estilo de jogo, o meu preferido é o Rodrigo Garro. Garro, um voto. Para você, Luzete? Eu concordo com a Ana que eles são tão... Apesar de mesma posição, eu também acho mais bonito ver o Garro jogar. Mas depois de dizer que o Ranieri fez mais pelo Corinthians, pelo Palmeiras, e votar no Ranieri por isso, eu não posso não votar no Veiga. Porque é difícil achar alguém que tenha feito mais pelo seu clube atual do que o Veiga fez pelo Palmeiras nos últimos anos. E, cara, por mais que tenha sido uma solução bem criativa do Corinthians, da A8, criar uma mística para uma camisa vestida por grandes ídolos na história corintiana, como Rincon, Sócrates, eu tô achando o Garro estranho em campo, cara. Pode ser só questão física mesmo, mas tô achando que ele e o Memphis não estão se procurando, não sei, cara. Pra mim tá estranho, sabia? Vendo de fora a situação do Garro. Pra mim é mais a coisa do acidente que aconteceu, né, Rizek? Você deve... eu não queria mesmo estar na pele do Garro. Eu falo da 10 porque o próprio Garro tornou pública a sua insatisfação de perder a 10. Porque, assim, a gente tem que ler um pouco de contexto, né? Para um jogador argentino da posição dele, a 10 é uma coisa muito simbólica. É a camisa do Maradona, do Messi. Para o argentino, ela é muito simbólica. Muito. E ele tornou público o seu descontentamento. E, óbvio, tem coisas muito mais relevantes do que isso. O acidente que vitimou uma pessoa, o joelho que está incomodando ele... Mas eu tô achando ele desconfortável em campo, assim. Pode ser só fisicamente, não tô achando normal até aqui a temporada do Garro. O Garro foi meu voto de melhor meia, né? Eu coloquei ele na minha seleção do ano passado. Mas pro momento de hoje eu tenho que votar no Veiga, porque o Veiga tá muito regular, muito estável, jogando de uma forma muito, muito consistente. Aliás, achei uma situação bem pitoresca, cara. Um jogador... dizer que ele quer a 10 por contrato, questões comerciais, sendo que você já tem um 10 estabelecido. Ridículo isso aí, gente. É igual o cachorro da Ana. É por isso que ele chama Memphis, porque ele chegou em casa cheio de regalias. Cara, eu acho que a 8 seria até emblemática. O Garro, inclusive, ela doou. Ela tinha um Garro, doou. Não, mentira. Ele tá lá ainda. Não chama Garro, não. É nome de outro. Que usava a camisa 8, inclusive. A camisa 8 combinaria até mais com a história do Memphis do que com a história do Garro.
né? Você já deu o contexto de ser um argentino, acho que a 8 entregue pro Memphis seria até mais emblemática do que entregar a 10. Dentro desse contexto, tava por contrato, sei lá o que combinaram, mas eu achei assim... Ai, gente, sério, o Corinthians... Diante do problema estabelecido, eu acho que o marketing corintiano foi muito criativo. Pô, então, cara, ele não gostou... Vamos ter que dar 10 pro Memphis. Pô, vamos lembrar da 8. Eu acho que o marketing corintiano foi muito criativo. Mas, assim, eu tô olhando os dois, assim, eu acho que a situação não tá muito bem resolvida ali entre os dois, entre Garra e Memphis. É porque mexe muito no vestiário, Rezeca, não adianta. Todo mundo é vaidoso. Todo mundo tem sua vaidade. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado, né? Do argentino com a 10, né? Sim. Pô, total, 10, só isso. Eu não tinha pensado nisso. Ainda mais a origem dele, ele vem de um projeto social que era do Messi, inclusive. Então, isso pesa muito dentro do vestiário. É claro que, assim, eles não vão deixar de se falar por isso, né? Desde que, quando o Memphis foi contratado, fosse sido avisado ao Garra. Olha só, eu estou trazendo o Memphis aqui, por contrato ele exigiu usar 10 a partir do ano que vem. Você se incomoda? Assim, se foi combinado antes com o Garro essa troca, e depois só ele externou esse descontentamento, eu já não concordo com o Garro. Mas se não foi dito ao Garro, virou o ano, e aí, você vai perder a 10, porque a 10 agora do Memphis, a gente tem contrato. Ele tornou isso claro, que foi comunicado esse ano. Então, isso não existe. Não totalmente gostou ele mostrou bastante desconforto na entrevista. A diretoria corintiana errou para dentro do seu vestiário. Então, se você foi de Veiga, você foi de Garro e Veiga, 2-1. Tratamos o Carrilho como o melhor jogador do Corinthians na temporada, ao lado do Martínez, só que a comparação do Carrilho é cruel, né? Porque o peruano vai ser contraposto, já sai Veiga e Garro e entram Carrilho e Estevão, por favor. Gente, quem fez isso? Mas aí quem fez isso? Não. O Carrilho joga pela direita, o Estevão joga pela direita, é o mano a mano que a gente está fazendo aqui. Mas eles são posições completamente diferentes. Não, mas são esquemas diferentes. Não, acho que é unanimidade, né? Assim. Mas é pra mim. Tem que fazer. Tem que fazer. Não, assim. Não tem que fazer. É isso. De colocar o Estevão com o Memphis. O Carrilho é um excelente jogador. Não se discute. E o Carrilho merece um elogio além. A gente está falando de comportamentos, insatisfações aqui e ali. O Carrilho, quando renovou o contrato no final do ano passado, ele tinha um contrato curto. Quando ele renova o contrato, eu penso, não por causa do Carrilho, eu penso isso com todos os jogadores, porque eu já vi muito isso acontecer. Contrato longo agora. Dá uma relaxada. Jogador mais velho. Sabe? Põe o pezinho no freio, se poupa um pouquinho aqui. O Carrilho melhorou. Contrato renovado, ele melhorou. Ele se sente mais à vontade. Quando ele vê Garro fora do time, depois jogando mal, Memphis pior, Yuri Alberto sofrendo com os dois companheiros piores, ele chama a bola, ele põe a bola embaixo do braço e fala, então eu vou liderar o time. Então acho que tem muito valor o jogador que faz isso. Só que aí não dá. Né? Eu ia opinar que o Estevão tá um pouco abaixo do que eu vi ele fazer no ano passado. O Palmeiras inteiro tá, né? Só que eu tô lendo aqui que ele é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 5 gols, mesmo sem ser um centroavante. Esse jogo aí contra o São Bernardo, ele engoliu o jogo. Artilheiro do Palmeiras no Campeonato. Ele engoliu esse jogo aí, as quartas de final. Ele acabou com o jogo, é uma comparação muito injusta isso. Eu também gosto do Carrilho, da sua personalidade, a sua calma para jogar, né? É um jogador que joga com a cabeça também. Ele tá o tempo inteiro ali, ó. Com a cabeça, ele pensa tá onde muito a bola jogo. tá, ele tá conectado com o jogo o tempo inteiro. Exatamente. O Estevão perdeu um pênalti contra o Corinthians, né, no jogo da fase inicial do Campeonato Paulista, e tem essa curiosidade de nunca ter feito um gol em clássicos paulistas. Nunca fez. Teve a chance contra o Corinthians, perdeu um pênalti. Eu ia falar que ele tá um pouco abaixo, mas aí eu rodo ali e falo, cara... Não, mas é que ele mesmo um pouco abaixo, ele é o grande jogador. Grande talento que a gente tem jogando por aqui. Bom, a outra comparação que a gente faz é do Facundo Torres com o Memphis. E não tem jeito. Não tem jeito o quê? Não tem jeito. O Memphis pô. Aí são níveis de jogadores ainda muito diferentes. Concordo. Mas mesmo no momento, você acha que não tem discussão? Porque a temporada do Memphis, cara, ela é ruim, né, cara? Ele tem só 2 gols na temporada. Ele tem assistência contra o Santos também, não tem? Ele tem 6 assistências e 2 gols. O recorte do Facundo é curto, e aí entra o histórico que o Memphis fez no ano passado, né? Eu acho que isso pesa muito. Foi fundamental. Apesar do tamanho dos dois serem completamente diferentes. O Memphis é gigantesco, o Facundo pode vir a ser gigantesco ainda. Mas eu vou de Memphis também. E assim, ele foi muito falado, né? O Memphis acho que foi o jogador mais falado do Corinthians na eliminação quarta-feira. Por mais que ele não fale o português corretamente, ele deve saber que o nome dele está sendo muito falado.
Não acredito que um jogador desse nível não queira dar uma resposta na final, né? Sabendo que você foi o grande personagem negativo, todo mundo só tá falando de você, eu imagino que assim, ele esteja muito motivado para dar uma resposta, né? Ele precisa estar motivado, mas precisa estar treinado também, né? Claro. Precisa se motivar, mas precisa estar treinado ele claramente está fora de forma, Voltou à seleção holandesa, mas assim, ele está fora de forma, cara. Foi convocado agora para jogar na Espanha. Esse é o tipo, assim, se a gente olhar para a carreira do Memphis, que assim como o Bright White no Grêmio, é um europeu que não parece ter vindo aqui passear, curtir, parece que ele vem engajado em conhecer a cultura local, a cultura do clube, a realidade dos torcedores do clube, a história dos torcedores do clube. Esse é o tipo de jogo que esse cara quer jogar, né? Quando ele olha uma primeira fase de 12 jogos de Campeonato Paulista, ele talvez possa pensar, pô, que perda de tempo, né? E de fato é uma perda de tempo mesmo. Mas agora, quando ele chega numa final, num clássico, eu espero vê-lo muito inteiro, muito engajado com o jogo. Então deu Memphis por unanimidade. Vamos agora ao centroavante. Essa é boa, hein? Essa eu acho muito boa, cara. Vitor Roque ou Yuri Alberto? O Yuri Alberto é exemplo do ano passado, quando ele foi o artilheiro do Brasil. Em 2025, ele tem um ano bom até aqui, começa bem o ano. Já tem 16 jogos, 12 como titular, é o artilheiro do Corinthians na temporada. Nos clássicos, fez 3 gols no Santos, fez 1 no Palmeiras. Yuri Alberto ou Roque Júnior, Ana Thaís Matos? Roque Júnior? Perdão. Yuri Alberto, aí ficou fácil. Pra centroavante, se fosse pra zagueiro. Aí ficava difícil. Pro Yuri. Vitor Roque ou Yuri Alberto? Yuri Alberto. Acho que os dois têm trajetórias bem parecidas, inclusive, né? Jovens, despontaram bem em seleções de base, saíram do Brasil, ficaram um pouquinho fora, voltaram por circunstâncias diferentes, mas retornaram jovens ainda, né? Eu gosto de lembrar que Yuri, acho que tem 22 ou 23 anos, muito jovem. 23 anos, muito jovem. Gosto muito da forma, acho que esse é um dos méritos do trabalho do Ramon Dias, como ele conseguiu encaixar o Yuri como um segundo atacante, como um segundo atacante, né? Um último atacante ali, jogando com 2 atacantes, na verdade. Parou de jogar de costas, de ficar tomando joelhada de zagueiro. Acho que isso foi um grande dos méritos aí da família Dias. Gosto muito da personalidade dele, da resiliência, tudo que ele encarou das críticas, né? Daquele meme do cavalinho que circulava sempre que ele perdia gols para artilheiro do campeonato e cogitado até na seleção brasileira. Não vem jogando bem, porque o time não tem jogado bem. O time tem jogado pouco para municiá-lo, como fez em relação ao ano passado. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai voltar a fazer esse duelo dos dois aqui. E eu torço para que o Vitor Roque deslanche e volte a ser aquilo que nós vimos no Atlético Paranaense. No Cruzeiro também, mas no Atlético Paranaense. Que fez ele ser um dos jogadores assim que mais... um dos que chamou muita atenção naquele momento. Mas hoje eu fico com o Yuri Alberto. Yuri Alberto, um voto. Luzete? Yuri. Acho que daqui a 6 meses eu posso mudar meu voto. Mas hoje o que a gente tem do Vitor Roque é o que ele fez há algum tempo e deixou uma impressão espetacular. Mas a passagem pela Europa foi um fiasco. Ele volta para o melhor clube possível para se voltar, dentro dessa necessidade de se recolocar como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, como um candidato à seleção brasileira, que ele era logo depois que acabou a Copa de 22. A gente falava, Vitor Roque, tem que estar nas listas, tem que começar a se acostumar. O que a gente fala hoje do Endrick, e nem o Endrick está convocado, a gente falava do Vitor Roque, né? Mas não aconteceu ainda. O Yuri, depois da volta, aconteceu no Inter e está acontecendo no Corinthians. Ainda sem títulos, é verdade, mas a parte dele ele está fazendo. Olha, eu gostei da estreia do Vitor Roque nesse meio de semana. Ele é um ótimo jogador. Sofre o pênalti inexistente, cria a melhor jogada do segundo tempo. Para uma estreia, para quem chega num time diferente e já entra em campo, eu achei que foi uma bela estreia. Mas já temos 2 votos para Yuri Alberto. Qual seria o seu voto, Ramon? Temos 3. Né? 3 votos. Anteriormente, aqui, algumas semanas atrás, até pedi o Yuri Alberto na seleção brasileira, achei que ele fosse convocado agora. E a gente está diante de 2 jogadores que podem vir a ser convocáveis, daqui a pouco podem estar juntos na seleção brasileira. Muito pelo que o Vitor Roque já apresentou e pode apresentar e evoluir durante essa passagem pelo Palmeiras, e o que o Yuri Alberto tem demonstrado desde o ano passado, sendo artilheiro, enfim, jogando muita bola, mas hoje meu voto é Yuri Alberto. Foi 3-0 Yuri, mas todo mundo ponderou de como vem os 2 próximos. Seria o duelo dos técnicos o mais desigual deste quem é melhor? Abel Ferreira e Ramon Dias? Com toda certeza.
A maior vantagem que o Palmeiras tem nesse quem é melhor seria dos técnicos? Você citou, da era Abel, são 8 técnicos. Corinthians, né? Só o Abel. Para mim, O Abel viu 8 treinadores passarem pelo Corinthians desde que ele chegou no Palmeiras. Exato, a resposta já está aí para mim. A resposta está aí para mim. É assim, a gente pode questionar algumas entrevistas do Abel, um pouco na Thaís, assim, um pouco ácido, né? O comportamento dele também, né? Às vezes no campo, descobridor do futebol brasileiro. Às vezes quer ensinar pra gente que a bola é redonda, mas como técnico ele é espetacular. Então levou a melhor em relação ao Hugo, o Marcos Rocha levou a melhor em relação ao Mateuzinho, o Mikael perdeu para o Félix Torres, o Murilo e o Piquerez levaram a melhor. No meio campo, o Ranieri levou a melhor sobre o Martinez, o Richard Rios, o Veiga e o Estevão levaram a melhor em relação, respectivamente, a Martinez, Garro e Carrídio. O Memphis venceu o duelo com o Facundo Torres, o Yuri Alberto com o do Vitor Roque e o Abel Ferreira em cima do Ramon Dias. Então ficou 8-4. E vamos para mais informações do Verdão. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira os horários das 2 últimas partidas do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será no Allianz Parque, 16 de março, às 18h30. O jogo da volta será na Neoquímica Arena, 27 de março, às 21h35, logo após o período de data FIFA, que a seleção vai estar nas partidas das eliminatórias, não é isso? E aí alguns jogadores, tanto do Palmeiras como do Corinthians, que serão convocados, que estarão com suas seleções, retornarão para o Brasil provavelmente na quarta, e aí no dia seguinte já terá a decisão do campeonato. E lembrando, no final de semana seguinte já terá início do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Palmeiras joga contra o Botafogo no sábado. Eu quero saber como é que vai ser essa intermediação aí, porque será 48 horas do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Botafogo. E a CBF divulgou que o Palmeiras e Botafogo será o jogo de abertura do campeonato. E agora? O Palmeiras vai ter que jogar em 48 horas 2 partidas? Será que vai ser isso mesmo? Enfim, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!